Olá, prezados alunos, mais uma vez, bom dia para todos vocês, uma boa tarde. Vamos pela nossa terceira aula, então, falando sobre função exponencial e função logarítmica, né, que é o objetivo da nossa aula 3. Então, olha só, antes da gente começar a falar sobre função exponencial, que é a primeira que eu vou falar, depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre a função logarítmica, vamos entender aqui alguns conceitos sobre potência. Então, olha só, potência é um número, pode ser também uma função elevado a um número ou uma outra função, mas vou focar em número para vocês perceberem. Então, eu tenho aqui um número elevado, né, a um determinado número ou uma determinada função ou expressão. Então, olha só, esse número que está aqui ele é chamado de base. E esse que está aqui ele é chamado de expoente. E o resultado, então, de uma base e um expoente que chamamos de potência. Lembrando que esse número tem que ser diferente de zero. Então, olha só, eu trouxe aqui algumas propriedades para que vocês possam relembrar. Lembrando que o objetivo não é falar de potência, mas sim da função exponencial. Então, eu trouxe aqui para vocês poderem estudar, dar uma revisada e qualquer dúvida vocês peguem exercícios, vão trabalhando elas para ajudar vocês. Tá bom? Então, olha só, quando eu tenho multiplicação de potência com a mesma base e expoente diferente, a propriedade que a primeira fala que mantém a base e soma apenas os expoentes. E quando as bases forem diferentes e os expoentes iguais, eu multiplico as bases e vou manter apenas o expoente. E na divisão é o inverso. Quando as bases são iguais ao expoente diferente, mantém as bases, né, mantém a base que é uma e subtrai apenas os expoentes. E quando as bases forem diferentes e os expoentes iguais, eu divido apenas as bases e vou manter apenas o expoente. Tá? Então, olha só, essa propriedade é muito interessante, a gente usa bastante ela também. Quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, para transformar esse número para um expoente positivo, basta fazer o inverso, ou seja, 1 sobre o mesmo número elevado agora a um expoente positivo. Preste bastante atenção nessa propriedade que eu vou usar ela quando eu fazer o gráfico da função. Lembrando que a base tem que ser um número diferente de zero. E olha só, e quando eu tenho um número elevado a um expoente, pode ser uma função também, de novo, tá? E elevado a um outro expoente, basta eu manter a base e multiplicar apenas os expoentes. Olha o número 7, é semelhante a 5. Eu tenho a sobre b elevado a um expoente negativo. Né? Para transformar em um expoente positivo, basta mudar os dois, ou seja, fica b sobre a e com um expoente positivo. Tá? A 9, qualquer número elevado a zero, tá? Desde que esse número seja diferente de zero, é igual a 1. Então, olha só, a oitava, quando eu tenho uma raiz enésima de um número elevado a um certo expoente, para tirar isso fora da raiz, basta pegar esse número, fazer ele elevado ao expoente que ele tem dividido pelo índice da raiz. Lembrando que o contrário também vale. Eu posso ter esses expoentes e transformar ele para dentro da raiz. Então, olha só. Então, vamos definir então o que é uma função exponencial. Uma função exponencial é toda expressão matemática do tipo y igual a f de x igual a elevado a x. Ou seja, é uma função exponencial de base a, né, onde f de r em r, que nós já vimos na primeira aula, o que significa? Que o domínio dessa função é real e a imagem dela também é real positiva, por causa desse mais, com a exceção de zero. Então, olha só, quando a base ela for maior que a, se esse a for um número maior que 1, a função ela é dita crescente. Então, observe que esse meu gráfico está crescendo, né? Isso vai embora infinitamente. Tá? E quando a base ela for maior que zero e menor que 1, ou seja, a base estiver entre 0 e 1, a função ela é dita decrescente. Não observe que meu gráfico então vai diminuindo o seu valor, né, até ser bem próximo de zero, né? Nunca vai ser zero, mas ele se aproxima de zero. Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Vamos fazer o primeiro, então, como traçar um gráfico. Nós já vimos que para traçar gráfico de qualquer função, basta eu escolher 2, 3, 4 pontos, quantidade de pontos que eu quiser. Vocês podem escolher qualquer valor. É claro, lembrando que a gente, como engenheiro, a gente sempre escolhe valores, né, que sejam nem simples de poder manejar. Eu não vou escolher também, não, vou escolher 3.000, para depois, na hora de fazer a conta, você tiver grande dificuldade. Então, a gente escolhe valores simples, né, para que nós possamos, então, usá-los com
eficiência. Então, olha só, escolhi aqui menos 2. Se eu colocar menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. Lembra da propriedade que eu falei? 12 elevado a menos 2, vou transformar 1 sobre 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 4. Então fica 1 sobre 2 elevado a 2, que é 4. Então fica 1 quarto. 2 elevado a menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui, de novo, colocar menos 1, fica 2 elevado a menos 1. Então transforma em expoente positivo. 1 sobre 2 elevado a 1. 1 sobre 2 elevado a 1 continua sendo 1 sobre 2. E quando eu coloco 0 aqui, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Se o x for igual a 1, 2 elevado a 1, 2. Se o x for 2, 2 elevado a 2, 4. Então, eu peguei esses valores e coloquei no gráfico. Quando x for menos 2, o y, 1 quarto. Quando o x for 1, o y vale meio. Quando o x for 0, o y vale 1. Quando o x for 1, o y vale 2. Quando o x for 2, o y vale 4. Então, tracei o gráfico dessa função. Lembrando de novo, o domínio é real, a imagem é real, positiva, sem o elemento 0, e a função ela é crescente. Outro exemplo aqui, os mesmos pontos que eu já tinha pego, tá? Então, olha só, quando eu colocar aqui um valor negativo de novo, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2, inverto, fica 2 sobre 1, e 2 sobre 1 é 2, 2 elevado a 2, 4. Menos 1, 1 sobre 2 elevado a menos 1, inverto, fica 2 sobre 1 elevado a menos 1, 2 sobre 1 é 2, e elevado a 1 continua sendo 2. Quando x for 0, qualquer valor elevado a 0 é 1. Se eu colocar aqui 1 positivo, vai ficar 1 sobre 2. Se eu colocar 2 aqui, vai ficar 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho aí 1 quarto. De novo, eu peguei os valores. Quando x for menos 2, o y 4. Quando x for menos 1, o y 2. Quando x for 0, o y vale 1 nesse ponto. Quando x for 1, o y vale meio. Quando x for 2, o y vale 1 quarto. Então, tenho aqui o gráfico da minha função. Observe que ele é uma função decrescente, né? De novo, domínio real, a imagem é real, sem o elemento 0 e positiva. Tá bom? Então, olha só, conclusão ou conclusões importantes sobre a função exponencial. O domínio dele é sempre real, o contradomínio também é real, a imagem ela é real, porém positiva, sem o elemento 0, ou seja, o y maior que 0. Outra coisa importante, o gráfico ele passa pelos pontos, quando x for 0, o y vale 1. Outra coisa importante, o gráfico não toca o eixo x, o gráfico da função exponencial não toca o eixo x. E se ele não toca o eixo x, então ele também não passa pelos quadrantes abaixo do eixo x, que é o quadrante 3 e o quadrante 4. Tá bom? Então, olha só, outra coisa importante. Nós não vamos trabalhar aqui e ficar resolvendo equações, não, mas nós vamos aplicar esse conceito. Então, o que é uma equação exponencial? Né? É aquela expressão onde a incógnita, ou seja, a variável, aquilo que a gente quer calcular, aquilo que a gente quer saber, ele sempre fica num expoente. Tá? E como é que a gente resolve? Então, a gente resolve aplicando os conceitos, né, de igualdade de base, ou seja, eu vou trabalhar aquela equação exponencial até eu chegar numa expressão em que as bases forem iguais. E quando as bases são iguais, eu posso eliminar as bases. E aí fica apenas a igualdade dos expoentes. Eu vou fazer um exemplo para vocês verem como é que a gente aplica esses conceitos. Vão ver que é muito importante, principalmente essa igualdade de base, a gente precisa trabalhar ela, tá bom? Então, olha só. Dada aqui a equação 3 elevado a x mais 1 menos 81 igual a 0. Então, olha só, o que eu fiz? Peguei esse 81 positivo, vou passar para esse lado aqui, está negativo, né? Ele vai passar positivo. Então, 3 elevado a x mais 1 igual a 81 positivo. O que eu fiz agora com esse 81? Eu vou fazer decomposição de fatores primo. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. O que eu consigo observar? Que quantas vezes aqui o 3 é repetido? Professor, é repetido 4 vezes. Então, significa que o 81 é igual a 3 elevado a 4. Ou seja, 81 é igual a 3 repetido 4 vezes. Então, eu venho aqui e escrevo 3 elevado a x mais 1 igual, em vez de eu colocar 81, agora eu escrevo 3 elevado a 4. Observem que eu já tenho agora igualdade de base, conforme vimos aqui.
o A daqui é igual ao A daqui, ou seja, eu aqui tenho 3, então posso eliminar as bases e fico apenas com x mais 1 igual a 4. Vou pegar esse 1, está positivo, passa para cá negativo, x é igual a 4 menos 1, 4 menos 1, 3. Então significa x igual a 3. Então, bons estudos. Daqui a pouco vocês vão receber mais um outro vídeo sobre função logarítmica, tá bom? Para que vocês então possam aprender e entender, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail para mim.